Bom dia pessoal, aqui é o RS e eu vou falar aqui sobre um tema rapidamente que vem abalando a nossa sociedade brasileira já de um bom tempo. Chama-se relativização da vida. E infelizmente, aqui no Brasil, isso vem acontecendo de uma forma brutal. E o que hoje em dia está acontecendo, né? Por que eu quero entrar nesse tema propriamente dito? A vida dos pobres, né, da população de uma maneira geral, não significa nada para o nosso governo, independente de qual governo seja, ou de esquerda ou de direita, ou de centro, seja lá qual for a vertente política. Por quê? Há uns dias atrás, aqui no estado do Rio de Janeiro, aconteceu uma situação de um grupo de criminosos atacarem um ônibus com granadas. Então tá aqui a reportagem aqui que eu abri para vocês do G1. Granada caseira atirada em ônibus durante arrastão deixa 3 feridos na zona norte. Um deles fica em estado grave. Então aqui vem mostrando as cenas que eu não vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês procurem essa reportagem, né? Aqui cenas de terror, ataque, cenas de como ficou os ônibus, né? Então assim, é uma constância isso que acontece aqui, não só no estado do Rio de Janeiro, como nas cidades brasileiras. E o que os governos fazem? Agem como eles sempre agiram, né? Como? De uma forma demagógica, falando com falácias de que vão agir com políticas públicas de tal maneira de tentar cercar, de fazer e acontecer. Eu não quero falar aqui, também não estou aqui para falar de uma forma mais específica, técnica, tecnicista sobre o assunto, porque não é, acho que as pessoas não estão afim de escutar técnicos, porque técnicos já escutam todos os dias falando sobre determinados assuntos. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a vida do cidadão brasileiro de nada vale. Não importa, porque nós somos números, nós somos votos, nós somos índices, né, financeiros de crescimento, né, financeiro para um Estado que necessita de trabalhadores de braçais para recolher impostos. É isso. É isso, porque o imposto ele incide sobre o pobre, não sobre o rico, né? O imposto ele é feroz contra o pobre, não contra o rico. E são os pobres que alimentam esse país. Muitas vezes você escuta falar que não, porque o rico investe não sei o que, tanto X em tal área, né, de comércio, de indústria e tal coisa, o investimento traz emprego, emprego não sei o que, mas o que faz a economia girar não é somente o investimento, são os trabalhadores e o consumo que está sobre os pobres. Fato. Mas essa pobreza, ela não é uma pobreza que é uma pobreza, entre parte, digna, porque para ver o rico tem que haver o pobre. Mas não é uma pobreza que traga uma dignidade para aquela pessoa. Mínima dignidade de ser um ser vivente nesse mundo. Então, eles não consideram a vida do pobre como nada. O pobre é só voto, independente do espectro político que você esteja. E aí aconteceu um fato aqui no Rio de Janeiro, onde 4 médicos foram atacados por grupo de criminosos, sendo que um foi a óbito, né? Aliás, 4 médicos foram atacados, perdão, sendo que um deles sobreviveu. Só houve um sobrevivente. Né? Só houve um sobrevivente frente ao ataque que aconteceu. Teoricamente, a princípio, que está sendo cogitado aqui, que um deles foi confundido com o filho de um miliciano
né, mais um grupo criminoso que existe no Rio de Janeiro que domina a área onde eles estavam, né, naquele momento. Então vou aqui mostrar aqui rapidamente a reportagem para vocês. Não vou passar o vídeo. Se vocês quiserem ler, vocês pausem e leiam. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: foi criado todo um movimento através da Câmara dos Deputados, através do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, né, para interpor todo o aparato do Estado brasileiro, inclusive a Polícia Federal, para a investigação desse caso. Por quê? Porque um deles né, era irmão de uma deputada, né, independente do espectro político. Me solidarizo com a família com as famílias desses e familiares dessas pessoas que vieram a falecer. Mas olha como é que eles colocam: médicos mortos na Barra. Não botam cidadãos foram mortos na Barra. Por que eles fazem isso? Porque são pessoas com alto poder aquisitivo, foram a elite. A elite foi morta. E quando a elite é morta, todo o Estado entra para causar um movimento de um pressuposto de uma mudança social. Então coloca aqui sim médicos. Médicos não são pobres. 99% dos médicos não são pobres. São pessoas com um alto recurso. São pessoas de famílias poderosas. E foram executados. E o Estado ele entra com todo o movimento dele, com todo o poder que ele tem, para tentar mostrar força frente a uma criminalidade que já está consumindo já de anos a sociedade brasileira. E aí vem o ministro da Justiça, Flávio Dino, o atual ministro da Justiça, dizer que no governo passado, 4 anos de governo, não estou defendendo o governo passado, porque ele também atuou pessimamente nas questões de segurança pública, que a culpa é do governo passado que liberou o porte de armas, né, e diminuiu a vistoria sobre a questão de compra de armas no Brasil. Sendo que isso já vem acontecendo já de anos, independente de governos. A criminalidade brasileira já está lutando entre si e contra o Estado com armas de guerra já há anos. Há quantos anos a população brasileira não vem escutando que no estado do Rio de Janeiro os traficantes, não só os traficantes, quanto os milicianos, vêm lutando, vêm guerreando com fuzis que são armas de guerra. Não são pistolas nem revólveres, nem carabinas leves. Não são armas que tem munição de um calibre 22, gente. Nem uma balestra. São armas de guerra. E há anos que a sociedade brasileira vem enfrentando criminosos que estão utilizando armas de guerra. E aí vem o ministro da Justiça, que ao meu ponto de ver é um demagogo incompetente, né, dizer que isso é uma coisa que vem de um advento de 4 anos para cá. Porque isso é incompetência. É uma falta de conhecimento. Mas por que esses sujeitos fazem isso? Porque são pessoas que vivem na alta esfera, né, da sociedade brasileira. E eles consideram como sociedade os ricos e não os pobres. Os pobres não são sociedade, são números. Nós somos números. Os pobres no Brasil são números. E enquanto a sociedade brasileira não prestar atenção nisso, enquanto o povo brasileiro não prestar atenção nisso, que nós somos meros números, nada vai acontecer, nada irá mudar. Só irá mudar a partir do momento que essa degradação social atingir a esfera superior, que são os ricos, como aconteceu no caso desses médicos. Como aconteceu há muitos anos atrás no caso, vamos botar aqui, num caso que foi um caso que foi de um racha ou de um pega do filho da Cissa Guimarães, que teve todo um movimento social também na época, porque o rapaz estava andando num túnel fechado que não era para se andar, fazendo algo que não era para ser feito, e carros também que invadiram o túnel num racha atropelaram e mataram o rapaz. E houve-se na época um grande movimento contra essa questão, né, de direção
de má direção e outras coisas mais. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: lutem por um Brasil melhor, independente da esfera social que você esteja, independente do campo político que você esteja, né? Vamos lutar para que todos nós sejamos reconhecidos enquanto cidadãos de uma sociedade, né, que está em busca de uma melhora, independente se você é rico, pobre, de esquerda ou direita, de centro, né, se é branco ou preto, mas que você seja reconhecido como um verdadeiro cidadão brasileiro.